iniciar essas tratativas, inclusive envolvendo esses outros agentes, porque não é possível eu manifestar aqui diante de um assunto de tamanha complexidade, sem envolver todos esses agentes. Tá, okay. Obrigado. Obrigado. Vamos passar a palavra ao deputado Dorinha. De acordo com o que foi acordado aqui, os deputados terão serão 3 minutos para expor suas ideias. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Celso Jacó pela iniciativa. É um tema que é bastante debatido na Comissão de Educação e nessa casa. Quero reforçar algumas coisas que foram colocadas, né? Nós vivemos num país que tem uma qualidade da educação básica bastante, ainda, apesar dos avanços, mas deixa muito a desejar, desde a alfabetização. E não é muito natural que cheguem na universidade alunos com uma defasagem. Eu sou da área de educação e muitas vezes a gente discute, inclusive com a universidade, que reclama dos alunos que recebe, que muitas vezes é ela que prepara o professor que vai trabalhar esse aluno. E eu estou falando não na área específica do direito, estou falando da educação básica, né? Então, acho que isso é indiscutível, existe esforço nessa área. Inclusive, sou relatora do ENAMEB, que é o Exame Nacional da Educação Básica, é uma proposta para que todos os concluintes de curso de licenciatura, ou seja, os futuros professores, façam também um exame, né? E para vários países do mundo fazem isso como certificação. Você terminou a graduação, mas faz a certificação. E venho nesse debate com o MEC, com o INEP, né? Porque tenho que apresentar o relatório e tenho discutido com o MEC afirma que não tem condição de fazer esse exame para todos os concluintes, porque tem um impacto e tem um custo, né? A discussão nossa não seria feita por uma entidade, mas pelo próprio Ministério da Educação. Então, a gente está nesse debate. Se for ENAD, tem que ser um ENAD com outro desenho, com outro formato, né? Mas que é necessário, é necessário. A gente precisa fechar as torneiras, né? Mas também não poderia deixar de dizer, Adalberto, você que representa aqui o secretário Jorge Messias, que do formato que está hoje, a estrutura da secretaria de vocês, de regulação, quer dizer, nós temos hoje quantos mil cursos esperando autorização? Deve ter mais de 30 mil cursos. A última vez que o Jorge Messias esteve aqui, ano passado, ele disse que tinha 28 mil cursos aguardando autorização. Então, a estrutura da secretaria, sem o INSAIS, é impossível de dar conta da autorização, da fiscalização e muito menos do próprio processo de avaliação e credenciamento. Então, existem algumas questões estruturais que precisam ser enfrentadas. Falo isso porque entendo que o exame, ou via OAB, ou via INEP, com a tarefa do Ministério da Educação, ele precisa existir não só para a área do direito, mas, como eu disse, para um conjunto. Para um país ter mais seriedade, inclusive na autorização, nós temos, infelizmente, muitos cursos de fachada, faculdades que são autorizadas, muitos que são, inclusive, autorizados pelos sistemas estaduais, sem qualidade, sem estrutura, né? E, na verdade, o aluno acaba sendo vítima de uma situação que ele não tem controle e nem governabilidade sobre ela. Queria reforçar essa pergunta. Pelo que eu sei, hoje o Ministério não tem estrutura, até porque eu estou nesse debate por causa do ENAMEB, né? Se o INSAIS poderia, nessa discussão, se pensa em assumir isso, né, com a consolidação do INSAIS ou o próprio INEP. E queria colocar também para doutor Pedro, e me parece que tem uma outra representação da OAB, sobre a questão, a gente vem discutindo há algum tempo, da necessidade do próprio exame de ordem ter um novo formato. Às vezes até com representantes como o deputado Fábio Tradi, que foi presidente da seccional da Ordem do Mato Grosso, e com outras pessoas, às vezes dizem que o desenho precisa ser revisto. A cobrança de um leque muito grande, a pessoa tem que fazer, como no caso do Revalida, tem que ser bom em tudo. Às vezes você tem um cara especialista em trauma de mão, no caso da Revalida, mas não passa no exame porque tem um leque muito grande de questões que poderiam ser revistas. E uma outra coisa também, que também a gente vem colocando em outros momentos, é a questão das fases. Se o aluno passou na primeira fase, por que ele tem que fazer novamente a primeira fase? Se ele já eliminou no desenho, a continuar no formato atual. Se ele já eliminou na primeira fase, o ideal seria que ele se inscrevesse somente para fazer a fase que ele não foi aprovado. Já foi superado isso, deputado? Já está superado. Né? Não, já foi. Já. Não. Tá não?
Está superado. Uma vez, então. Não está superado, está só uma vez só. Só deu só. O que eu sei é que passou uma vez, ele pode tentar uma vez a segunda, senão ele tem que refazer a primeira fase. Né? É o que eu tenho de informação. A minha pergunta também em relação ao desenho do exame, no caso, quando os exames de avaliação são feitos pelo INEP, pelo menos na educação básica, o modelo da avaliação é feito em TRI e que permite, inclusive, a comparação de evolução das instituições. Né? Eu não sei se o formato do AB permite essa... eu imagino que não. Né? O formato das questões, se trabalha com TRI, se trabalha com... que é possível avaliar a evolução, comparar a evolução das próprias instituições. Né? Então, é uma pergunta nesse sentido. Né? E reforçar essa preocupação, né, que entendo que é uma avaliação de conjunto da própria educação e reforço muito, principalmente nessa tarefa que o MEC não está dando conta de assumir. Muito obrigada. Obrigado, deputado Dorinha. Deputado Dr. Grilo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, eu participei de diversas audiências públicas discutindo exatamente esse tema, do exame da OAB. E sempre deixei claro o meu posicionamento favorável ao exame